Muito bem. Novamente queremos estender boas-vindas a todos e vamos ver alguns pontos altos que vamos ter na nossa reunião de hoje. Abra sua apostila. Hoje nós vamos falar baseado nos Salmos número 82 até o 84. Dentro da leitura da Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre os privilégios que nós temos em Tesouros da Palavra de Deus. Tem como tema: dê valor aos privilégios que você tem. Então não importa a idade, não importa qual é o privilégio que você receba aqui na congregação ou na organização de Jeová, todos nós temos que dar valor a esses privilégios. Em Joias Espirituais, nós vamos responder a pergunta baseada no Salmos 82, verso 3. Por que é importante se preocupar com os órfãos na congregação? Quem são esses órfãos que fazem parte da congregação? Em Faça Seu Melhor no Ministério, vamos ter duas partes, duas considerações que vão nos ajudar a aplicar a empatia. Uma delas, nós vamos ver o que Jesus fez, e na outra, como nós podemos imitar o exemplo de Jesus Cristo. Em nossa vida cristã, em necessidades locais, nós vamos fazer uma inversão, né? Na realidade, nós vamos fazer a recapitulação do nosso congresso. Você trouxe as suas anotações para nos ajudar nos seus comentários? Fique à vontade. Depois teremos estudo bíblico de congregação. Então, para iniciarmos aí em Tesouros da Palavra de Deus, dê valor aos privilégios que você tem, convidamos o nosso irmão Danilo Silva. O que podemos aprender das aves? Em muitas referências bíblicas, as aves nos ensinam lições importantes sobre nossa amizade com Deus. Mais de 3.000 anos atrás, um homem chamado Jó viu que as aves podem nos informar muito sobre as obras de Deus. A cegonha migra na hora certa. É como se ela tivesse um relógio interno que, com um alarme, dispara na hora certa. Então, assim como a cegonha, nós devemos prestar muita atenção e dar valor a todas as informações que recebemos da organização de Jeová, ao passo que vemos chegar ao fim desse sistema. Dessa forma, estaremos preparados para fazer a escolha certa na hora certa. A águia enxerga longe. Ela consegue enxergar um coelho a 1 quilômetro de distância. Assim como a águia consegue enxergar longe, Jeová consegue ver o que vai acontecer no futuro. Dessa forma, estaremos preparados também para seguir como servos de Jeová, confiando que Ele nos dará o poder além do normal. Com certeza, essas aves nos ensinam muitas lições, não é mesmo? Agora vamos ver um texto que fala de uma ave específica e de um servo que observa as qualidades dessa ave. Está no texto de Salmo 84, o versículo é 1 ou 3. Eu convido todos a lerem comigo. Salmo 84, versículo do 1 ao 3, que nos diz: Como é belo o teu grandioso tabernáculo, ó Jeová dos exércitos! Todo o meu ser desfalece de saudade. Sim, estou fraco de tanto ansiar pelos pátios de Jeová. Meu coração e minha carne gritam de alegria para o Deus vivente. Até mesmo o pássaro encontra uma casa ali, e a andorinha um ninho para si, onde ela cuida dos seus filhotes perto do teu grandioso altar, ó Jeová dos exércitos, meu Rei e meu Deus. O Salmo 84 foi composto por um dos filhos de Corá. Ele fala de ninhos de andorinhas no templo e do desejo desse servo de querer ser como essa andorinha, que podia morar na casa de Jeová. Ele expressa seus sentimentos dizendo que estava com saudades, que estava fraco de tanto ansiar pelos pátios de Jeová. Vamos ver uma imagem que podem nos mostrar aí um dos filhos de Corá servindo no templo. Preste atenção
E veja como ele está sorridente. Ele está feliz fazendo esse serviço para Jeová. Ele está tão feliz que até parou para observar a andorinha, que teve a sabedoria de escolher a casa de Jeová para fazer o seu ninho e criar os seus filhinhos com segurança. A andorinha nos ensina a darmos valor ao local que usamos para adorar a Jeová. Esse salmista amava muito o que fazia. Será que nós também temos esse mesmo desejo de sempre de nos reunir com os nossos filhos e irmãos na casa de Jeová? Assim como os filhos de Corá, nós devemos dar valor e sentir a alegria no serviço que fazemos a Jeová. Devemos dar valor a todos os privilégios que recebemos e sempre querendo estar juntos aqui na casa dele. Devemos nos esforçar para termos o desejo de sempre fazer com alegria o serviço para Jeová junto com os nossos queridos irmãos e incentivar os filhos a fazerem o mesmo desde pequeno, para que assim eles possam gostar, sentir o prazer de fazer o serviço para Jeová e dar valor em tudo o que eles fazem. Sinta a alegria no que você já faz para o serviço a Jeová, ao invés de se concentrar em coisas que você não pode fazer. O texto de Salmo 84:10 nos ensina uma importante lição. Vamos ler? Salmo 84:10 nos diz: pois um dia nos teus pátios é melhor que 1000 em outro lugar. Escolhi ficar de pé na entrada da casa do meu Deus, em vez de morar nas tendas da maldade. Esse texto fala que um dia nos pátios de Jeová é melhor que 1000 dias em outro lugar. O levita reconhecia que passar um dia que seja na casa de Jeová era um privilégio inestimável, embora ele pudesse ficar mais do que um dia servindo no templo. Esse texto nos ensina que devemos ser gratos e dar valor a tudo o que fazemos e a tudo o que temos no serviço de Jeová. Talvez a idade avançada, a saúde debilitada, podem ser que limite o nosso serviço a Jeová. Ou se você é pai e mãe de filhos ainda pequenos, pode ser que você tenha a sensação de que não está conseguindo aproveitar o seu estudo pessoal, as reuniões congregacionais, porque os seus filhos demandam muito do seu tempo e energia, e você não consegue aproveitar da forma que você gostaria. Não se cobre tanto. Jeová sabe do seu desejo de servir a Ele. Não sabe o jeito que você quer fazer para que, da melhor forma, servir a Jeová. Então, faça com prazer tudo que você tiver que fazer. Não busque aquilo que você não consegue. Jeová sabe das suas limitações e sabe do seu desejo. Implore a ajuda dele para que você tenha um ponto de vista equilibrado da sua situação. Vamos ler um texto onde mostra como Jeová é um Deus amoroso? É o texto de Salmo 84, o versículo é o 11. Salmo 84, versículo 11 diz: pois Jeová Deus é o sol e escudo, ele dá favor e glória. Jeová não negará nada de bom aos que andam em integridade. Esse salmo diz que Jeová é o sol e é o escudo, porque ele é a fonte da luz, da vida, da energia e de proteção. Não importa os desafios que você esteja enfrentando para servir a Jeová, se esforce para servir da melhor forma. Um exemplo para nós
foi o que aconteceu com o servo fiel do passado, Jó. Quando ele passou por problemas, Jeová não o abandonou. Da mesma forma, continue se esforçando para fazer o seu melhor, assim como Jó fez. Jeová não negará nada de bom aos que andam em integridade. Vamos ver agora uma imagem que mostra um servo de Jeová trabalhando no templo. Neste conjunto de imagens, podemos ver um levita fazendo várias tarefas. Primeiro, ele está jogando água de um jarro de barro numa bacia de cobre. Depois está puxando uma carroça cheia de jarros de barro e carregando um jarro de barro. Esse servo fiel de Jeová provavelmente não está fazendo uma tarefa fácil, mas note o seu semblante. Ele está fazendo esse serviço com prazer. Então, toda designação tem seus desafios. Algumas delas você vai achar fácil, outras você vai achar difícil. Ao invés de se concentrar nas limitações, se esforce para entender e valorizar as possibilidades que estão ao seu redor. Se você se concentrar nas bênçãos que recebe, sentirá prazer em qualquer designação. Uma sugestão para te dar mais confiança e conseguir enxergar o carinho de Jeová é ler na Bíblia as palavras que ele escreveu para você. Concentre-se em trechos que mostram como Jeová valoriza cada um de seus servos. Você vai perceber que Jeová é fiel com todo aquele que o serve fielmente. Muito obrigado, irmão Danilo. Apreciamos muito a sua designação e a maneira com que o irmão nos ajudou a dar valor aos privilégios que nós temos. Vamos acompanhar agora as joias espirituais. Convidamos o nosso irmão Elton Camargo. Tudo bem. Então, para começarmos a nossa parte, gostaria de um voluntário para ler o Salmo 82:3. Vamos deixar aqui na frente o irmão Oswaldo. Defendam o humilde e o órfão, façam justiça ao desamparado e ao necessitado. Obrigado. Agora, com base nessa leitura, tem a pergunta: por que é importante se preocupar com os órfãos na congregação? A irmã Kelly? Jeová ele usou essa expressão menino órfão de pai para descrever o grau de justiça que Israel devia ter. E Jeová lhe mostrava carinho especial pelos os mais indefesos. E se alguém os maltratasse, teria que prestar contas a Jeová. E hoje, por sermos adoradores de Jeová, nós queremos fazer o mesmo. Demonstrar esse cuidado e carinho para com os que perderam marido ou pais. Tanto que Tiago 1:27, lá diz que a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de Jeová é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então nós queremos agir assim, da mesma maneira que Jeová deseja, para nós termos a aprovação de Jeová. Isso, muito obrigado. Ainda o irmão Renan? Achei interessante como isso refletia a espiritualidade de Israel. Era como se fosse um termômetro espiritual, né? Quando os órfãos não estavam sendo bem cuidados é porque a nação estava fraca espiritualmente. Porém, quando o povo de Israel estava bem espiritualmente, não se tinha trabalho porque todos estavam sendo bem cuidados. Isso, muito obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Vamos começar com a irmã Luciene. No Salmos 83:16, o salmista ele prefigurou o que aconteceria ao longo desses últimos dias. Então nós vemos hoje que num país após outro, os opositores eles têm falhado terrivelmente nos seus esforços de silenciar o povo de Jeová.
Então, nesses países, a firmeza e a perseverança do povo de Jeová tem servido de um grande testemunho para as pessoas de retidão, e muitas delas têm procurado a Jeová. Então, isso é um triunfo para o nome de Jeová e um embaraço para os seus inimigos. Muito obrigado. Vou deixar a irmã Laura aqui na frente. Eu gostei muito do Salmo 84:1, que lá fala que para o salmista o tabernáculo era um lugar muito lindo. Isso me faz lembrar que o salão do reino é um lugar muito precioso. E eu posso mostrar que amo estar aqui ajudando nas manutenções e limpeza do salão. Muito obrigado. A irmã Amanda? O Salmo 84:5 fala sobre encontrarmos forças em Jeová. E na apostila de 2017 cita o exemplo de uma águia. Ela pode ficar voando por horas, usando colunas de ar quente. E ao encontrar uma dessas colunas de ar, ela voa em círculos para subir cada vez mais alto. E assim vai seguindo de coluna em coluna por longas distâncias sem fazer muito esforço. Assim aprendi que amorosamente Jeová nos dá seu Espírito Santo, justamente para que não façamos esforços em vão. Mas para isso eu preciso permitir que Jeová me ajude por meio das reuniões, dos irmãos e da sua palavra, a Bíblia. Muito obrigado. Irmão Siqueira? Salmo 82, 1 e 6. Quem são os chamados de deuses e de filhos do Altíssimo que aparece ali? Ambas as expressões ali se referem a juízes humanos em Israel. Isso é apropriado, pois deviam servir como porta-vozes e representantes de Deus. A Sentinela de 2006, 15/7, trouxe esse comentário interessante. Muito obrigado. Deixar o irmão Geraldo. O Salmo 82:5 fala sobre que as injustiças elas abalam os alicerces da terra, isso no 2, né? E no 5 também fala isso. Todos os alicerces da terra são abalados. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, nós vamos ver que realmente isso acontece. Injustiças, quando diz respeito à falta de segurança, corrupção, né? Indiferença para com Deus e as pessoas que levam o nome dele. Enfim, todo tipo de injustiça realmente vem prejudicando a estabilidade da sociedade humana. Nós sabemos que isso tem que acontecer, e somente o reino de Deus é que vai resolver esses problemas. Muito obrigado. O irmão Tiago. Salmos 84, de 1 a 5, vemos os descendentes de Corá, como eles demonstram seu prazer em servir ao Senhor. Se faz notório que eles não adoram por obrigação, e sim por vontade de estar próximos de Deus e lhes oferecer a honra que só Jeová merece. Esses versículos nos lembram do prazer que podemos e devemos sentir ao louvar e servir a Jeová. Muito obrigado. O irmão Ricardo. O Salmos 83:18 fala sobre o nome de Deus, mas, infelizmente, muitas traduções bíblicas não usam esse nome, substituindo-o por títulos. Esses versículos aparecem escritos em hebraico, mas a tradução desse nome para o português é Jeová. Esse nome já apareceu na Bíblia mais de 7.000 vezes. Isso, muito bom, muito obrigado. Ainda a irmã Joelma? Eu conhecia mais o Salmo 83 pelo versículo 18 mesmo, né? Que eu acho que é o primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi. Mas estudando um pouquinho mais sobre o Salmo 83, essa oração que o levita descendente de Asaf fez e que foi inspirada por Jeová, ela era um pedido para que Jeová cuidasse e defendesse o seu povo, que Jeová defendesse o seu nome. E Jeová inspirou esse cântico em forma de oração, numa época em que a nação estava em perigo. E Jeová, em seguida, a salvou. Isso serve para nós de fortalecimento,
nós lembrarmos desse salmo agora como uma oração, pedindo que Jeová nos fortaleça nos momentos que nós vamos precisar em breve, quando sofrermos o ataque de Gog e de Magog. Muito obrigado. Lá no fundo, o irmão Wagner. Eu achei interessante o Salmo 84:11, porque ele me mostra quão importante na pregação é adaptar as ilustrações, né? Como ele faz a referência a Jeová ser sol e escudo, isso pode me ajudar a explicar para um morador uma das qualidades de Jeová, né? Que além de fonte da luz, ele também é fonte de energia e proteção. Muito obrigado. Irmã Rosângela? O 82:2 cita 2 Crônicas 19:7. Lá diz: agora tenham temor de Jeová, tomem cuidado com o que fazem, pois com Jeová, Deus, nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Isso me ensina que minha adoração deve estar livre de injustiça e parcialidade, pois Jeová espera que eu não apenas fale da boca para fora, mas que eu demonstre o verdadeiro amor, o amor sem hipocrisia. Isso vai refletir na maneira de tratar a todos, sempre com respeito, dignidade e justiça. Muito obrigado. Um último comentário, irmã Giovana, por favor. Quando nós pensamos no sol, nós pensamos em poder e energia, e nós precisamos da luz do sol e da sua energia todos os dias. Biologicamente falando, o nosso corpo precisa da luz do sol, pois ela nos ajuda a produzir hormônios que nos mantêm despertos e nos dão energia para cumprir as tarefas do dia. Da mesma forma, nesse texto de Salmo 84:11, Jeová é comparado à fonte da luz do sol. E por meio da sua palavra, nós recebemos essa luz que nos dá energia para seguir em frente e cumprir com as tarefas do nosso dia a dia. Muito obrigado e agradecemos a todos também pela excelente preparação. Muito obrigado, irmão Elton, pela excelente condução à sua parte, joias espirituais, e também aos excelentes comentários dos nossos amados irmãos. Queridos, vamos fazer uso da nossa Bíblia? Por favor, abra a sua Bíblia nos Salmos de número 82, verso 1, até os Salmos 83, verso 18. A leitura da Bíblia vai ser feita pelo nosso irmão Geraldo Camargo. Salmo de Asaf. Deus toma sua posição na divina assembleia. Entre os deuses profere seu julgamento. Até quando vocês continuarão julgando com injustiça e favorecendo os maus? Defendam o humilde e o órfão. Façam justiça ao desamparado e ao necessitado. Salvem o humilde e o pobre. Livrem-nos da mão dos maus. Eles não sabem nem entendem nada. Vagueiam na escuridão. Todos os alicerces da terra serão abalados. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como os homens. Cairão como qualquer outro príncipe. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações pertencem a ti. Cântico, Salmo de Asaf. Ó Deus, não fique em silêncio, não fiques quieto, nem fiques parado, ó Divino. Vê, os teus inimigos estão em alvoroço, os que te odeiam agem de modo arrogante, com astúcia tramam secretamente contra o seu povo. Eles conspiram contra os que são estimados por ti. Dizem: venham, vamos exterminá-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Planejam juntos uma estratégia. Fizeram uma aliança contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, junto com os habitantes de Tiro.
A Assíria também se uniu a eles. Dão apoio aos filhos de Ló. Faz com eles o que fizeste com Midian, o que fizeste com Sísera e com Jabim no rio Quizon. Eles foram aniquilados em Endor, tornaram-se estrume para o solo. Faz com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e com seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna. Pois disseram: tomemos posse da terra onde Deus reside. Ó meu Deus, torna-os como plantas secas que a ventania leva embora, como uma palha impelida pelo vento. Assim como o fogo que queima a floresta, como a chama que incendeia os montes. Que tu os persigas com a tua tempestade e os apavores com o teu vendaval. Cobre-lhes o rosto de desonra, para que busquem o teu nome, ó Jeová. Que eles sejam envergonhados e aterrorizados para sempre, que sejam desonrados e deixem de existir. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Muito obrigado, viu, irmão Geraldo? Apreciamos muito a boa leitura que o irmão fez. Uma leitura bem compassiva, bem tranquila. É exatamente aquilo que nós observamos aí na brochura Melhor e na lição 2, sobre falar de coração. O conselho que nós recebemos, né? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Mas aqui o irmão fez uma leitura, né? O irmão não estava conversando com a assistência. Mas se você observar aí na brochura, nós temos uma referência aí nessa lâmpada pequenininha aí que diz assim, ó: se você vai ler a Bíblia ou uma publicação, primeiro leia e entenda o assunto, e daí treine a leitura. Isso vai ajudar você a ler de um modo natural. E por que isso é importante? Ao ler a fala de uma pessoa, leia com sentimento, mas sem exageros. Então é muito importante ser de forma natural, irmão. É dessa maneira que o irmão fez, né? Não houve exageros na sua leitura, não chamou a atenção para aquilo que você estava lendo, né? Como se fosse um exagero. Bem natural, bem tranquilo. Parabéns, viu, irmão? Muito obrigado. Vamos agora entrar na segunda sessão da nossa reunião. Faça o seu melhor no ministério. Nós vamos falar um pouco sobre empatia. O que Jesus fez? Acompanhe o nosso irmão Oscar Camilo. No vídeo a seguir, nós observaremos o uso da empatia. Então, vamos considerar o vídeo, depois poderemos responder algumas perguntas. Os apóstolos se reuniram em volta de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Vamos, venham comigo. Vamos sozinhos a um lugar isolado para descansar um pouco. Pois havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham folga nem para tomar uma refeição. Mas as pessoas os viram partir e muitos ficaram sabendo disso. E afluíram para lá a pé de todas as cidades e chegaram primeiro que eles.
pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a lhes ensinar muitas coisas. Como vimos no vídeo, porque Jesus e seus apóstolos estavam querendo ficar sozinhos. Irmã Mary. Porque eles queriam descansar um pouco, né? Eles não tinham tempo para nada, mas quando eles chegaram lá, tinha uma multidão esperando por eles. Isso mesmo, obrigado. Ainda, irmão Siqueira? O próprio vídeo mencionou que Jesus queria um descanso com os apóstolos ali, pescadores, né? Se bem que atravessar aquele lago ali, que 12 quilômetros, não era fácil não. Mas o que Jesus queria? Um lugar tranquilo, sossegado. Mas o pessoal acabou dando volta, né? Tinha uma possibilidade de dar lá uma volta sem passar pelo meio do lago e chegaram lá. Agora, o interessante é que Jesus se colocou no lugar daquele povo, da necessidade daquele povo. E no vídeo diz que ele passou a ensinar-lhes. Então, o que nos move também hoje, quais publicadores, quais pioneiros, quais zelosos servos de Deus, é a empatia, amor pelas pessoas. Nós colocamos no lugar das pessoas. Então, isso faz com que nós sigamos o exemplo de Jesus. Bem, obrigado. O que motivou Jesus a ensinar a multidão? Irmã Larissa? O texto de Marcos fala que ele teve pena por causa da condição daquelas pessoas. Elas estavam famintas em sentido espiritual. Então, a empatia, a compaixão que Jesus sentiu por eles, motivou ele a pregar. Obrigado, irmã. Agora nós observamos o que nós aprendemos do vídeo da ação de Jesus. Que quando nós temos empatia, nós nos importamos com as pessoas. Isso pode acontecer de casa em casa. Talvez nós tenhamos preparado um assunto para falar, ou até mesmo agora com a campanha de oferta do estudo, talvez a oferta do estudo seria mais rápida. Mas usando de empatia, você aguarda. E aí você considera a pessoa mais importante que a sua mensagem, porque você dá valor a ela. O uso da empatia é isso mesmo. Muito obrigado, irmão Oscar. Apreciamos muito a sua consideração, nos ajudou a ver o que Jesus fez ao aplicar a empatia. Vamos no ponto 5 agora, empatia. Agora no ponto, imite Jesus. O nosso irmão Adriano Garcia. Já ouvimos uma definição de que empatia é sentir a dor do outro no nosso coração. Não é assim? E o Senhor Jesus, de fato, foi a pessoa que mais demonstrou empatia aqui na Terra. Por isso que a brochura Ame as Pessoas sugere que o imitemos. Continuando então a nossa consideração sobre o ponto 9, empatia, eu gostaria que os irmãos e as irmãs pudessem participar com seus comentários. E o primeiro ponto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, há uma sugestão no ponto 3, para que a gente possa conseguir demonstrar empatia. Qual é a primeira sugestão? Irmão Lopes, por favor. Escutar com atenção. Muito bem. E pensando nisso, o que devemos e o que não devemos fazer, conforme menciona-nos? Irmã Andréa, por favor. Devemos deixar que a pessoa se expresse, não interromper nem ignorar seus sentimentos. Muito obrigado, minha irmã. E quando agimos assim, qual é o efeito que isso causa na pessoa? Irmã Simone? Então, quando damos atenção a isso, a pessoa vai perceber que nós nos importamos com ela, com o que ela pensa, com os seus sentimentos. Isso. Ela vai se sentir à vontade conosco. E
a atenção que damos a ela, ela vai devolver para a gente. Ela vai prestar daí atenção naquilo que vamos falar. Agora, há um outro ponto, uma outra sugestão para demonstrarmos empatia. Está aí no ponto 4. Qual é a sugestão? Bom, Gabriel Campos, ali no fundo. Então aqui fala de pensar na pessoa interessada. Isso, muito bom. E para fazermos isso, note que aqui já não dá a entender que é na primeira abordagem. Porque menciona-se aqui, olha, lembrando das conversas que teve com ela. Então aqui nós estaremos cultivando o interesse. Quer seja lá com o nosso colega no trabalho, na escola, nosso parente, o vizinho, ou revisitando as pessoas interessadas em nosso território. Que duas perguntas precisamos nos fazer? Quem quer mencionar a primeira? Irmã Janete, por favor. Por que ela precisa ouvir as boas novas? Olha só, pensar na pessoa. Isso vai nos levar a dedicar tempo para nos preparar. E a segunda questão, o segundo ponto, quem quer mencionar para a gente? Irmão José Roberto, lá na sala B, por favor. Como o estudo da Bíblia pode melhorar a vida dela agora e no futuro? Olha só. Note que isso mostra que o nosso trabalho não é algo mecânico, repetitivo, que a gente vai falar sempre a mesma coisa com as pessoas. Não, nós vamos individualizar. A empatia é pensar naquela pessoa e direcionar a mensagem das boas novas e chamando a atenção para iniciarmos estudos bíblicos com ela. Um estudo bíblico com ela, melhor dizendo. Muito bom. Agora, tem ainda mais uma sugestão que é dada para mostrarmos empatia. Irmã Luciana, por favor. Informações que se encaixem na necessidade da pessoa. Obrigado, minha irmã. O que está envolvido nisso? O que está envolvido nisso? Lá na sala B, acho que é a irmã Janaína, por favor. Pensando no que a gente já conversou com a pessoa, a gente pode mostrar sobre um assunto que se encaixe e demonstrar como que o estudo da Bíblia pode responder a perguntas dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. Olha só. Isso mostra então que você vai ficar com ela em mente, vai pensar na conversa inicial que você teve com ela, e aí você vai buscar observar que informações da Bíblia atendem à necessidade dela. Isso é empatia. Aí você está pensando na pessoa. E isso torna a nossa conversa muito mais agradável, interessante para a pessoa. E possivelmente a gente vai conseguir então abrir o coração dela e daí a gente vai conseguir colocar as verdades das boas novas que são tão necessárias para ela. Muito bom. O Senhor Jesus fazia isso. O Senhor Jesus escutava com atenção, ele pensava na pessoa e ele usava as informações que se encaixavam à necessidade delas. Nós também queremos fazer o mesmo. Agora tem aí a parte final, veja também, que tem 3 textos que foram citados para a gente que nos ajudam a pensar no valor da empatia. Por exemplo, 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, reforça que dentre várias qualidades, precisamos demonstrar empatia. Já Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14, nós não vamos ler. Mas como é que você, irmão ou irmã, encaixa esses versículos a esse assunto da empatia que nós estamos tratando aqui? Quem quer mencionar? Irmão Brás, por favor. Aqui na frente. Nós sabemos que o objetivo do nosso trabalho é ajudar as pessoas a serem salvas. Mas para as pessoas serem salvas, elas precisam depositar fé em Jeová.
Então, ao visitarmos as pessoas, ao conversarmos com ela, nós precisamos mostrar quem é Jeová para ela. Nós precisamos ensinar sobre Jeová, mostrar que Jeová é um Deus vivo, que está pronto para ajudar, para resolver as dificuldades, para resolver os problemas, e tem promessas maravilhosas. Então a pessoa precisa acreditar em Jeová, conhecer Ele, ter fé para que ela possa ser salva. Então esse é o nosso objetivo. Isso mesmo. Obrigado, irmão Braz. Por isso que a gente prega. Quem quer ler Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4? Irmão Davi, lê para a gente, por favor. Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade considere os outros superiores a vocês, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Obrigado, meu irmão. A empatia, que é sentir a dor do outro no nosso coração, é demonstrar preocupação com o interesse e com o bem-estar espiritual daquela pessoa com a qual conversamos na primeira vez. E quando damos sequência, quando estamos cultivando o interesse através de revisitas ou outras conversas. Como mencionamos, a empatia abre as portas do coração das pessoas, mostra o amor que sentimos por ela e o nosso desejo sincero de oferecer-lhes o consolo que vem de nosso Mestre, Jeová, em imitação daquilo que o seu Filho, o Senhor Jesus, fez aqui na terra. Muito obrigado, irmão Adriano. Apreciamos muito a sua consideração e quão importante nós realmente seguirmos aqui, irmãos, o exemplo de Jesus Cristo em demonstrarmos empatia. Com certeza isso vai ajudar as pessoas a conhecer o nosso Criador, o Jeová Deus. Vamos entrar agora na terceira sessão, Nossa Vida Cristã. Para isso vamos convidar os irmãos para entoarmos juntos um cântico ao nosso Criador, o cântico de número 57. Pregue a todo tipo de pessoas. É baseado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos agora pedir a ajuda dos irmãos para nos ajudar com a recapitulação do Congresso. Para essa parte, vamos convidar o nosso irmão Takeshi Kanada. Vamos fazer, então, recapitulação do Congresso. Tivemos o programa do Congresso, Declare as Boas Novas. Do Congresso de 2024, nós assistimos com toda alegria, tiramos proveito. Como vamos fazer recapitulação? Primeiro vamos assistir juntos o breve vídeo que nós assistimos antes do Congresso. Depois, dividindo em cada dia, primeiro, segundo, terceiro dia, vou fazer 3 perguntas, as quais os irmãos poderão responder ou dar comentário breve para que todos possam participar. Então vamos assistir o vídeo, por favor. No coração do Oriente Médio estão as terras em que Jesus caminhou. Que lições podemos aprender com elas? A gente achava que tinha uma vida feliz. Mas quando aprendemos a verdade, Jeová nos mostrou que a verdadeira felicidade vem de servir a Ele. Os irmãos nem sempre vão ficar sabendo sobre os problemas que eu passo, mas Jeová sabe. E Ele não cuida só das nossas necessidades materiais, mas também do nosso emocional. Os pioneiros regulares terão que cumprir um requisito de 600 horas por ano. Jeová tornou possível que eu fosse pioneira, mesmo eu achando que isso nunca ia acontecer. As
As boas novas transformam a vida das pessoas. Elas dão sentido à nossa vida. O que seria de nós sem as boas novas? Voltou a emoção que nós tivemos no congresso? Então, sobre o primeiro dia, vou fazer 3 perguntas, irmãos poderão responder. O que você aprendeu no congresso que fez você se achegar mais a Jeová? E o que você aprendeu no congresso que você pode colocar em prática no ministério e colocar em prática na sua vida pessoal? Fique à vontade para comentar. Irmão Caio. Esse congresso me ajudou a pensar, a meditar nas profecias sobre o Messias e ver como os evangelhos são relatos confiáveis da vida de Jesus. Também eu pude perceber que ao imitar a sua humildade e bondade, eu posso tocar o coração das pessoas e me aproximar mais de Jeová. Muito obrigado. Tem mais, irmão Adriano? O último discurso, na sexta-feira, reforçou em mim a agradável e poderosa companhia dos anjos. E ali lembrou que quando nós nos esforçamos em divulgar as boas novas, nós vamos contar com o apoio deles. Boas sugestões foram dadas no sentido da gente ampliar o nosso ministério, talvez trabalhando em outras modalidades, em outros horários, visitando as pessoas no nosso território. Até achei interessante que falou para a gente não desistir dos nossos parentes, dos colegas de escola, do trabalho, e reforçou ainda a importância da gente ajudar os nossos estudantes a serem convencidos pela mensagem das boas novas. Muito obrigado. Irmão Renan. Eu gostei muito da série de discursos também sobre os evangelhos. Mostrou como cada um foi escrito de uma maneira diferente para atrair pessoas diferentes. E achei muito legal a maneira que foi explicado. E assim, fazendo com que os 4 evangelhos ali fazem assim eles trazer para nós uma visão completa a respeito de Jesus, do ministério dele na terra, como a gente pode imitar ele com todas as informações que a gente tem ali. Muito obrigado. Irmã Rose. Algo que me fortaleceu e aumentou muito minha confiança em Jeová foi a parte que falou sobre a geografia, a vida de Jesus, a alimentação, mostrando que cada parte que teve daquela, mostrando o que nós devemos, como nós devemos reagir. Por exemplo, na questão do alimento, termos o contentamento, medir esforço para poder pregar as boas novas, independente da distância. Até hoje nós temos facilidade de fazer isso, né? Então, realmente me fortaleceu bastante. Obrigado. Poderia projetar a imagem 789? Preparei algumas imagens para ajudar irmãos. O que nós aprendemos dessa parte de educação? José, Maria, que papel importante dos pais eles desempenharam? Irmão Lucas? Então, esse casal soube educar bem tanto a Jesus, né, e como os demais filhos. Ensinou eles a trabalhar, ensinou eles a adorar a Jeová, que ele fazia um grande sacrifício como família, todo ano de dirigir-se a Jerusalém, até mesmo quando ele tinha uma família grande, ele fazia questão de levar eles no templo. Então isso deixa uma lição para nós pais, que nós devemos nos esforçar e levar nossos filhos à reunião, nos esforçar e levar eles para o serviço de campo. Nós sabemos que nós vamos ver o resultado disso lá na frente. Então é muito importante nós imitarmos o exemplo desses cristãos do primeiro século.
Obrigado. Até mesmo encontraram tábuas para crianças aprenderem a ler e escrever, né? Então, é muito importante a educação para nossos filhos. Vamos agora para o segundo dia. Então, referente ao segundo dia, mesmas perguntas. Como o congresso nos ajudou a nos achegar a Jeová? O que nós aprendemos sobre o que podemos pôr em prática no ministério, na nossa vida? Segundo dia. Irmão Adriano. No sábado, é claro que todos os discursos são importantes, mas me chamou muito a atenção a série de discursos à tarde, ansiosos para declarar as boas novas. E aí, os vídeos daquele casal que começou a aprender, começou a sair no campo, mas teve um detalhe ali que eu tenho procurado aplicar também. Eles colocaram a pregação das boas novas até naquele planejamento mensal deles, não é? Então, isso é interessante que a gente faça mesmo, que a gente coloque, determine quando que a gente vai estar no campo, porque a gente entende a importância e a gente quer manter a regularidade. E temos que colocar a pregação em primeiro lugar, daí a gente encaixa as outras coisas, não é? Então, foi bastante interessante esse vídeo, que reforçou em mim a importância da gente priorizar a pregação das boas novas. Obrigado. Mostre aqui 22, conforme este comentário do irmão Adriano, né? É esse aqui, né, irmão Adriano? Isso. Então, no vídeo, como chegou essa cena, né? O casal, ou seja, o marido viu o YouTube, lembra? Tentou consertar a lâmpada, queimou, perdeu o campo, depois, né? Eles, como o irmão Adriano comentou, aprenderam a colocar prioridade, né, ao ministério. Ok? Agora, pode voltar um pouquinho, 20 e 21. Principalmente 21. 20, 21, isso. Irmãos, lembram alguma coisa que nós podemos aprender e pôr em prática? Irmão Ricardo. Essa gravura foi aquela hora que eles começaram a mostrar interesse pela pregação, né? Eles começaram a tentar ensinar aqueles amigos que eles tinham, né? E foi aí que eles começaram a oferecer o estudo para eles. Obrigado. O casal de instrutor lembrou de algum detalhe, né? Para que eles possam dar testemunho informal, né? Foi a ajuda do ajuda de anjos, né? Mostrou anjo, né? 24 também, mostre, por favor. 24. Primeira vez, a irmã sentou ao lado de uma mulher, não deu certo, a mulher levantou e saiu, não foi? Aí o que aconteceu? Ela desistiu, ficou quietinha. O que aconteceu? Lembra dessa cena? A dica é cachorro. Irmão Geraldo. Ela não desistiu, né? E a mulher estava lá, né, conversando no telefone, e o cachorro escapou da mulher, né? E daí a irmã pegou o cachorro e esse foi vamos dizer assim, a deixa para que ela pudesse dar testemunho para ela. Exatamente, muito bem. O próximo 25. Aqui foi emocionante também. O que mostra aqui também, né? A irmã Giovana? Ali mostra, dá para ver o anjo acompanhando eles, né?
E eles disseram a frase: quando você tiver medo de dar testemunho, olhe para o céu, onde as aves voam. Ali estão os anjos também para te ajudar. Isso, muito obrigado. Muito bem. Vamos para o terceiro dia? Mesmas perguntas, né? O que o programa do terceiro dia ajudou você a chegar mais a Jeová? Algo que você quer pôr em prática no ministério, na sua vida? Laura, por favor. Domingo no congresso falou de Zacarias que ele duvidou do que o anjo disse, que a sua esposa Elizabeth ficaria grávida, mas por não ter acreditado, ficou mudo até o dia do nascimento de João Batista. Isso me ensinou que nós nunca podemos duvidar das promessas de Jeová. Muito obrigado, Laura. Muito bem. Irmã Joelma. Depois, na série de discursos Imite aqueles que tiveram fé nas boas novas, eu gostei muito da parte que falou de Elizabeth, onde o nome dela significava meu Deus é abundante. E ela não parecia ser assim, porque ela era estéril, vivia numa situação onde a abundância nesse sentido não era para ela. Mas disse que ela lidou com a frustração de não ter filhos, fazendo o seu melhor para Jeová. Ela não desistiu, não desanimou, e Jeová fez um milagre para ela. Então isso mostrou para mim que talvez a situação não seja a melhor, eu vou passar por frustrações, por desapontamentos na minha vida espiritual, mas quero fazer como Elizabeth, fazer o melhor dentro das minhas circunstâncias e se alegrar com o que os outros podem fazer. Se eu me concentrar nas bênçãos que eu já tenho, eu posso receber outras que talvez agora não tenho. Muito obrigado. O tempo se esgotou. Tem irmãos que ainda se levantando a mão, mas queremos agradecer o comentário dos irmãos e também queremos agradecer a Jeová, né, por nos fornecer um alimento tão rico espiritual. Muito obrigado, irmão Canada. Boas lembranças do nosso congresso, não é, irmãos? Com certeza, se colocarmos em prática esses ensinamentos, nós vamos ser bem-sucedidos e alegrar o coração do nosso Criador, Jeová Deus. Vamos agora no ponto 7, acompanhar o estudo bíblico de congregação. Convidamos o nosso irmão Carriel e o leitor vai ser o nosso irmão Gabriel. Então é um prazer dar continuidade nesse estudo, número 15, do nosso livro Testemunho Cabal. Daremos continuidade ao estudo anterior, onde pudemos ver, na última semana, como que a congregação lá no primeiro século eram fortalecidas por superintendentes amorosos, e como hoje a organização de Jeová segue o mesmo modelo. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 8, que mesmo fortalecendo as congregações, diferenças de opiniões podem existir. Como foram resolvidas no primeiro século? Como podem ser resolvidas hoje? Vamos então atentar para a leitura do parágrafo 8, uma forte discussão. Nosso irmão Gabriel Campos fará a leitura para nós. Barnabé gostou da sugestão de Paulo de visitar os irmãos. Os dois haviam feito um bom trabalho como companheiros de viagem e já conheciam as regiões e os povos que visitariam. Portanto, parecia uma boa ideia servir juntos nessa designação. Mas surgiu um problema. Atos 15:37 relata: Barnabé estava decidido a levar João, que era chamado Marcos. Barnabé não estava apenas dando uma sugestão, ele estava decidido a levar seu primo Marcos nessa viagem missionária. Parágrafo 8, a pergunta nos diz como Barnabé reagiu ao convite de Paulo.
Como Barnabé reagiu? Irmã Rose, aqui na frente. Conforme mostra Atos 15:36, Barnabé ele ficou feliz, né? Ele gostou da sugestão de visitar aquelas pessoas naquelas regiões e aqueles povos que eles tinham declarado as boas novas. Mas só que Barnabé também tinha algo que ele estava decidido a levar consigo Marcos como missionário nessa viagem. Isso, obrigado, irmã Rose. E aqui nos dá uma observação interessante. Era apenas uma sugestão? Irmão Renan? Vamos dizer que Barnabé ele gostou da sugestão de Paulo de visitar os irmãos, mas praticamente com uma condição, né? Esse foi o problema, essa condição que ele queria era levar Marcos. Aí Paulo falou, não vai. Barnabé falou, vai, não vai, vai. E aí, no fim, os dois aí não foram junto mesmo. Isso, obrigado, irmão Renan. Parágrafo 9, vamos à leitura. Paulo não concordou. Por quê? O relato diz: Paulo, no entanto, não concordava que o levassem Marcos junto, visto que ele tinha se separado deles na Panfilha e não os tinha acompanhado no trabalho. Marcos havia acompanhado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas não ficou com eles até o fim. No começo da viagem, ainda na Panfilha, Marcos deixou a designação e foi para casa, em Jerusalém. A Bíblia não diz por que ele foi embora, mas pelo visto, o apóstolo Paulo encarou a atitude de Marcos como irresponsável. Paulo talvez tivesse dúvidas quanto a se Marcos era um homem de confiança. Parágrafo 9. Por que Paulo não concordou com Barnabé? Irmã Lerce. Por causa do histórico dele na primeira viagem missionária. Marcos se separou deles na Panfilha, não os acompanhou no trabalho até o fim e voltou para casa em Jerusalém. Isso. Obrigado, irmã Lerce. E que sentimento, então, que Paulo teve com relação a Marcos? Irmã Célia? Ele tinha dúvida, né, se Marcos era um homem de confiança. Isso, exatamente, né? E agora, como que eles resolveriam essa questão? Vamos passar agora para o parágrafo 10. Mesmo assim, Barnabé insistia em levar Marcos. Mas Paulo era tão insistente quanto ele em não querer fazer isso. Em vista disso, tiveram uma forte discussão, de modo que se separaram um do outro. Diz Atos 15:39. Barnabé navegou para Chipre, a ilha onde havia nascido, levando Marcos junto com ele. Paulo deu continuidade aos seus planos. Lemos: Paulo escolheu Silas e partiu, depois de os irmãos o entregarem à bondade merecida de Jeová. Juntos, eles viajaram pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as congregações. Aqui levou o desentendimento entre Paulo e Barnabé, e com que resultado? Irmã Thaís? Barnabé ele insistia em levar Marcos e Paulo igualmente insistia em que não fizessem isso. Então, em vista disso, eles tiveram uma forte discussão e se separaram um ao outro e não foram fazer a viagem juntos. Isso. Obrigado, irmã Thaís. Exatamente, né? Então, essas diferenças de pontos de vista podem acontecer nos dias de hoje? O que os irmãos acham? E o que o parágrafo mostra que não deve nos impedir hoje quando há algum conflito de opinião? O que não impediu esses irmãos de fazer e o que não deve nos impedir hoje quando há um conflito de opinião? Irmão Lucas. Não impediram eles de prosseguir sua viagem, mesmo com parceiros diferentes. E hoje também se dá, pode haver um desentendimento, né, entre alguns irmãos por divergência. Ali no caso, vamos dizer que não foi nenhuma divergência, foi mais uma teimosia dos dois. Isso pode acontecer. Mas o importante é que a obra continua a ser feita.
talvez até de maneira melhor, porque tomaram 2 rumos diferentes, foi ser alcançado um número muito maior de pessoas, eles seguindo ali em rumos diferentes. Isso, obrigado, irmão Lucas. Isso mesmo. Irmão Siqueira, ainda um ponto? Tanto Paulo quanto Barnabé tinham planos, e os planos deles era essa viagem missionária, era pregar, era falar sobre as boas novas, sobre o reino. E é claro que um desentendimento não ia pôr isso tudo por terra, mesmo porque eles sabiam que eles tinham ali a aprovação de Deus, os anjos também estavam nesse trabalho. Então, o que fazer numa situação dessa? Arrumaram companheiros e foram fazer. Então, não cancelaram o programa que tinham, o plano que tinham, mas de maneira diferente, agora com companheiros diferentes, continuaram nessa grande tarefa. Isso ilustra muito bem também para nós, né? De repente nós temos uns planos, mas não dá certo. E agora? Só porque não deu certo, vai também desistir? Não tem a possibilidade da desistência. Temos que entender que os planos são focados, então vamos arrumar um companheiro diferente, ou vamos pensar de maneiras diferentes, mas o trabalho tem que ser feito. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira, pelo seu comentário também. Vamos então ao parágrafo 11, vamos ver o que se deu e que qualidades, então, eles tiveram que expressar. Esse relato talvez nos lembre de nossa natureza imperfeita. Paulo e Barnabé haviam sido designados como representantes especiais do corpo governante, e é provável que o próprio Paulo se tenha tornado membro desse grupo. Mas, no caso envolvendo Marcos, as imperfeições humanas de Paulo e Barnabé falaram mais alto. Será que eles permitiram que essa situação abalasse permanentemente o relacionamento entre eles? Embora fossem imperfeitos, Paulo e Barnabé eram humildes, tendo a mente de Cristo. Com o tempo, eles sem dúvida perdoaram um ao outro, demonstrando um espírito cristão de amor fraternal. Mais tarde, Paulo e Marcos trabalharam juntos em outras designações teocráticas. Parágrafo 11. Que qualidades são essenciais para evitarmos que um desentendimento abale permanentemente a relação entre nós e alguém que nos ofendeu? Irmã Delmira? Embora... peraí, saiu. Embora eles eram imperfeitos, né? Mas eles trabalhavam junto com companheiros de viagem. Já conhecia as regiões. Embora eles fossem imperfeitos, Paulo e Barnabé eram humildes, né? Tendo a mente de Cristo. Com o tempo, eles, sem dúvida, perdoaram um ao outro e demonstraram um espírito cristão de amor fraternal. Mais tarde, Paulo e Marcos trabalharam juntos em outras congregações teocráticas, designações teocráticas. Isso, obrigado, irmã Delmira. Irmã Rosana, ainda? Em Efésios 4, o próprio apóstolo Paulo lhe disse quais são as qualidades. Ele destacou a humildade, brandura, paciência e amor. Então, quando os traços da imperfeição vier à tona, nós devemos lembrar dessas qualidades e ter a mente de Cristo e resolver as questões. Isso, obrigado, irmã Rosana. Irmão Adriano? A pergunta do parágrafo usa a expressão evitarmos que um desentendimento abale permanentemente a relação entre nós e outra pessoa. Então, devido à imperfeição, poderão surgir situações tensas, como essa que aconteceu com Paulo e Barnabé. E pelo que a gente percebe, a gente tem que reconhecer que ambos erraram. A questão não é saber quem estava certo e quem estava errado. Os dois erraram, os dois falharam. Permitiram que a imperfeição tomasse conta. Mas eles não ficaram permanentemente afastados. Um lá pregando, agora eu vou pregar lá longe de Paulo, não quero mais ver Paulo, não quero ver Marcos, não quero mais ver Barnabé. Não. Eles deixaram a situação serenar, a famosa poeira baixar, e depois, espiritualmente, eles se trataram.
Possivelmente a Bíblia não esclarece como foi essa conversa, mas eles devem ter conversado. Paulo deve ter conversado com João Marcos. Mas o ponto é que eles resolveram a questão. Eles pensaram mais na preservação da união da congregação do que em si mesmos. E isso certamente nos ensina uma valiosa lição. Quando surgirem problemas, nós precisamos agir de maneira madura e resolvê-los para manter a união e o amor aqui dentro. Porque a gente não sabe o que vem pela frente. E nós talvez vamos precisar justamente daquela pessoa com quem tivemos um estresse. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Se nós olharmos aqui no asterisco, onde considera o quadro sobre Marcos, que recebe muitos privilégios, né? Talvez esse foi o assunto de uma consideração que foi feita, né? Vamos aqui adentrar nesse assunto, nesse quadro. Vamos ler os 2 primeiros parágrafos falando sobre o que o Evangelho de Marcos diz a respeito dele. Vamos à leitura dos 2 primeiros parágrafos, aí os irmãos poderão comentar adicionalmente. O Evangelho de Marcos relata que aqueles que prenderam Jesus também tentaram prender um jovem que escapou nu. Visto que Marcos, também conhecido como João Marcos, foi o único que registrou essa história, o jovem que ele mencionou pode ter sido ele próprio. Se esse for o caso, Marcos teve pelo menos algum contato com Jesus. Uns 11 anos mais tarde, durante a perseguição movida por Herodes Agripa contra os cristãos, muitos membros da congregação de Jerusalém se reuniram para orar na casa de Maria, mãe de Marcos. Foi para essa casa que o apóstolo Pedro se dirigiu a ser milagrosamente libertado da prisão. Assim, Marcos talvez tenha sido criado numa casa que mais tarde foi usada para realizar reuniões cristãs. Sem dúvida, Marcos conhecia bem os primeiros discípulos de Jesus, que por sua vez exerceram uma boa influência sobre ele. Isso, então aqui os irmãos poderão comentar sobre que influências então Marcos recebeu na sua vida cristã. Irmã Joelma? Sem dúvida, Marcos tinha uma espiritualidade muito boa. Muitas foram as influências que o fizeram fazer isso. Mas me chamou a atenção, em Marcos 14:51, aquele episódio em que ele escapa nu, ele estava seguindo Jesus de perto quando Jesus foi preso. Nem os apóstolos fizeram isso. Mas Marcos tinha um amor tão grande por Jesus que ele se arriscou e quase foi preso por causa disso. Então a gente pode ver que ele era uma pessoa que amava Jesus. E depois ele tinha o privilégio de ter na sua casa a congregação. E a companhia dos apóstolos de Jesus, a companhia de outros missionários, o fizeram ter mais desejo de se progredir na organização. Isso, obrigado, irmã Joelma. Vamos à leitura dos 2 próximos parágrafos deste quadro. Marcos serviu lado a lado com vários superintendentes das congregações cristãs do primeiro século. Até onde sabemos, seu primeiro privilégio de serviço foi trabalhar com seu primo Barnabé e o apóstolo Paulo na designação deles em Antioquia da Síria. Quando Barnabé e Paulo iniciaram sua primeira viagem missionária, Marcos viajou com eles, primeiro para Chipre e depois para a Ásia Menor. Dali, Marcos voltou para Jerusalém por motivos não mencionados. Depois de um desentendimento entre Barnabé e Paulo a respeito de Marcos, conforme descrito em Atos capítulo 15, Marcos e Barnabé continuaram seu serviço missionário em Chipre. Com certeza, qualquer lembrança daquele desentendimento já havia sido esquecido por volta de 60 era o comum ou 61 era o comum, ano em que Marcos estava novamente trabalhando com Paulo, dessa vez em Roma. Paulo, que estava preso naquela cidade, escreveu à congregação em Colossos: Aristarco, meu companheiro de prisão, lhes manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, vocês receberam instruções para o acolher se ele for visitá-los. Assim, Paulo estava pensando em enviar João Marcos de Roma a Colossos como seu representante. Então, que outras influências, boas influências, Marcos teve? E como que Paulo se referiu a ele mais tarde?
sobre Marcos? Irmão Siqueira? Pessoa totalmente com muita fé, com muita disposição, zeloso nesse trabalho que ele agora se propunha a fazer. Muito embora houve um incidente, mas alguma razão isso aconteceu e depois foi resolvido. O que ajudou ele a ser esse homem espiritual, a ser esse homem zeloso, foi ele trabalhar com os superintendentes ali viajantes, Paulo e Barnabé. Então, trabalhar com esses homens deve ter dado um gás muito grande para Marcos. Ele deve ter aprendido muito bem, muitas lições. É o mesmo que acontece hoje, por exemplo, quando as congregações são servidas pelo viajante, então todo mundo vem apoiar o viajante, trabalha com o viajante. Ou na congregação, quando pessoas jovens trabalham aí com as pessoas de mais idade, as pessoas mais experientes, que são velhas. Nós temos na congregação muitos jovenzinhos, por exemplo, que gostam de trabalhar. Aí tem o Ricardo, tem a Laura, tem a Juliana, tem muitos outros jovens. Então, esses jovens aproveitem essa oportunidade, assim como o Marcos aproveitou, de explorar o conhecimento, o entendimento que os demais experiências têm, certo? Porque isso vai ser de grande ajuda no futuro, como foi para João Marcos. Isso, obrigado, irmão Siqueira. A irmã Lércia ainda tem um ponto. E não ficou nenhum vestígio de mágoa daquele desentendimento entre eles, pois por volta do ano 60 ou 61 era comum, Marcos ele estava novamente trabalhando com Paulo em Roma. E quando Paulo estava preso ali, ele escreveu à congregação em Colossos, mencionando Paulo, primo de Barnabé, e que ele fosse bem acolhido. Isso, obrigado, irmã Lércia. Vamos então agora considerar os 3 últimos parágrafos desse quadro. Em algum momento entre 62 e 64 era comum, Marcos serviu como o apóstolo Pedro em Babilônia, conforme menciona o capítulo 10 deste livro. Eles desenvolveram um relacionamento achegado, pois Pedro se referiu a esse homem mais jovem como Marcos, meu filho. Então, por volta de 65 era comum, quando o apóstolo Paulo foi preso pela segunda vez em Roma, ele escreveu a seu companheiro de serviço, Timóteo, que estava em Éfeso: traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Sem dúvida, Marcos aceitou prontamente o convite e fez a viagem de Éfeso a Roma. Não é de admirar que Barnabé, Paulo e Pedro gostassem tanto de Marcos. O maior de todos os privilégios de Marcos foi ser inspirado por Jeová para escrever um evangelho. Segundo a tradição, Marcos obteve muitas informações do apóstolo Pedro. Os fatos parecem apoiar essa ideia, pois o relato de Marcos contém detalhes que apenas uma testemunha ocular, como Pedro, saberia. Mas parece que Marcos escreveu seu evangelho em Roma, não em Babilônia, quando estava com Pedro. Marcos usou muitas expressões em latim e traduziu termos hebraicos que, de outra forma, seriam difíceis para os não-judeus entenderem. Assim, parece que ele escreveu primeiramente para os gentios. Isso, então por que podemos dizer que Marcos era um irmão muito amado, tanto por Barnabé, como por Paulo e também por Pedro? Que qualidades que ele demonstrou, irmã Luciene? Então, Marcos, ele desenvolveu um relacionamento muito achegado com o apóstolo Pedro, né? É tanto que ele se referiu a ele como Marcos, meu filho. E o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, né, ele pediu, né, para trazer Marcos com Timóteo, porque ele era útil. Então, Marcos ele era uma pessoa que estava pronta, né, para aceitar os convites que tanto Paulo como Pedro fazia. E Barnabé, Paulo e Pedro gostavam muito de Marcos, né, mas o maior privilégio que Marcos teve foi ser inspirado por Jeová para escrever os evangelhos. Obrigado, irmã Luciene. Isso mesmo. Irmão Israel? Interessante nós vimos a disposição de Marcos, né? Em todas essas situações, ele acompanhar os irmãos, os privilégios que ele teve,
Mas é interessante nós também pensarmos que o problema que teve entre Paulo e Barnabé foi por causa dele, mas não foi ele, né? Ele não estava envolvido, na verdade, com o desentendimento, a discussão a respeito dele, né? Não se sabe o motivo dele ter voltado. Mas o fato é que, independente disso, ele continua sendo usado, era um irmão amoroso, os irmãos gostavam, ele era sempre pronto, né? Tanto que Pedro usou a expressão de Marcos, meu filho. Então, ele era uma pessoa muito querida, humilde, e isso ensina muitas lições para nós, tantos privilégios, né? Independente dos problemas que se tenham, mas nós nos colocarmos à disposição e deixarmos os problemas de lado, né? Isso, obrigado, irmão Israel. Irmão Adriano ainda gostaria de completar um ponto? Em casa, nessa semana, nós nos lembramos de um programa que foi passado, um discurso, no JW Broadcasting, e que falava um pouco sobre Marcos, não é? E numa certa altura desse discurso que o irmão fez, ele menciona que normalmente a gente associa alguém que ajudou o apóstolo Paulo, Timóteo. Então vem à nossa mente Timóteo. E Paulo até fez questão de elogiá-lo, e Timóteo realmente era um superintendente muito valioso. Mas foi Marcos que teve o privilégio de ser escolhido para escrever um dos evangelhos. Então isso mostrou que Marcos, ele tinha uma boa atitude, e até essa matéria lembrou que ele não queria aparecer, ele não queria estar em destaque, ele queria servir, ele queria ser útil. Mas Jeová viu essa boa característica nele e permitiu que ele tivesse esse privilégio grandiosíssimo de ter um livro na Bíblia que leva o seu nome. Se ele tivesse também tropeçado quando aconteceu aquele problema, ou se o apóstolo Paulo tivesse marcado ou congelado Marcos, quanta coisa boa não teria acontecido, mas ambos foram muito maduros. É, isso mesmo. Então é um exemplo que nós queremos seguir, né? O exemplo de Marcos. Irmã Elaine? Obrigado, irmão Adriano, por comentário. Eu achei interessante porque Paulo, a Bíblia fala que ele foi apóstolo para as nações, né? E nessas viagens que eles fizeram aqui, Paulo, Barnabé, no caso Marcos, eles foram visitar lugares que eram fora, né, de Jerusalém, visitar pessoas que eram gentios, de um modo geral. E no seu evangelho, a gente vê aqui que muitas das informações ele obteve de Pedro, mas ele procurou escrever esse evangelho pensando primariamente nos gentios, né? Porque ele usou expressões em latim, traduziu termos hebraicos. Então é interessante essa preocupação dele com essas pessoas. É isso. Achei bastante curioso esse ponto também, né? Que ele se preocupava em ajudar os gentios nesse sentido de deixar bem claro o que as boas novas diziam a eles também. Queremos certamente seguir o exemplo de Marcos, né? Vamos então agora ao parágrafo 12 e último. Essa forte discussão foi um incidente isolado. Não era da natureza de Paulo e Barnabé agir assim. Barnabé era conhecido por ser um homem bondoso e generoso, tanto que, em vez de chamá-lo de José, seu nome próprio, os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé, que significa filho do consolo. Paulo também era conhecido por ser amoroso e gentil. Imitando Paulo e Barnabé, todos os superintendentes cristãos hoje, incluindo os superintendentes de circuito, sempre devem se esforçar para demonstrar humildade e para tratar com amor outros anciãos e todo o rebanho. Obrigado, irmão Gabriel, pela sua excelente leitura. Parágrafo 12. Que qualidades os atuais superintendentes cristãos devem ter imitando Paulo e Barnabé? Irmã Laura, primeiro. Essa forte discussão que Paulo e Barnabé tiveram foi um caso isolado, né? Porque ambos eram conhecidos de maneira bem diferentes, né? Barnabé ele era conhecido por ser um homem bondoso e generoso e Paulo por ser amoroso e gentil.
Então, hoje, todos nós cristãos, né, principalmente os superintendentes, devemos nos esforçar para imitar essas qualidades, e os superintendentes devem sempre se esforçar para demonstrar humildade e para tratar com amor os outros anciãos e todo o rebanho. É isto. Obrigado, irmã Laura. Irmão Tiago ainda? Os superintendentes, os servos ministeriais, os publicadores, todos vão ter uma personalidade, um modo como foi criado. E pode surgir algum caso mesmo dentro da congregação, mas que seja só um incidente isolado, como aconteceu lá com Paulo e Barnabé. A questão que o parágrafo puxou para nós aqui é nos esforçarmos em termos humildade. Então, às vezes, pode lá a nossa personalidade, a imperfeição, falar um pouquinho mais alto, mas que seja só aquele caso. A gente continuar se esforçando em perdoar e ter humildade. Isso. Obrigado, irmão Tiago. Irmão Braz, ainda? Um ponto? O estudo de hoje mostrou que todos aqueles que servem a Jeová, assim como os anciãos, mas todos na congregação, né, precisam se esforçar em desenvolver a mente de Cristo. Jesus era humilde, né? Será que nós somos humildes? Será que nós aceitamos conselhos, aceitamos correções? Será que nós queremos sempre ter a última palavra? Será que nós não aceitamos que concordem conosco, que não concordem, né? Ou será que não levamos desaforo para casa? Então são pontos que, como servos de Jeová, nós precisamos demonstrar, né? Precisamos ser amorosos e gentis, assim como Paulo e Barnabé, que imitavam a Cristo. Se nós formos assim, quando surgirem situações que possam causar desentendimentos, nós vamos ser humildes ao ponto de reconhecer que precisamos corrigir aquilo. Não queremos provar quem está certo, quem está errado, mas queremos resolver a questão para manter a paz na congregação. É isso que Jeová espera, é isso que Jesus espera, e se fizermos isso, nós vamos conseguir manter a paz na congregação e a alegria entre os servos de Jeová. Obrigado, irmão Brás. Mais um ponto, irmão Siqueira. Gostaria de comentar mais um ponto? E o foco hoje dos viajantes, né, além da sua humildade, do seu amor pelo rebanho, né, em cuidar das congregações, seguindo lá o exemplo de Paulo e Barnabé, eles fazem esse esforço deixando as suas coisas para cuidar, né? Cuidam das coisas do reino, assim como Paulo e Barnabé fizeram. Por exemplo, João Marcos foi útil para Paulo no ministério, lá diz no ministério. Por quê? Porque o foco era o ministério. Paulo tinha um problema de visão, talvez João Marcos fosse útil nesse sentido. Hoje, da mesma maneira, os viajantes também sofrem os problemas, saem do lar, né, viajam para cá, viajam para lá, assim como o pessoal lá no passado faziam. Eu me lembro na minha época de jovem, aí os viajantes, às vezes, muitos dos viajantes que passaram por Sorocaba e faziam aqui a região, às vezes não tinha nem lugar para dormir, dormiam em cima de esteira. Olha que humildade, né? Um grande um instrutor designado para cuidar do povo na humildade de se sujeitar a isso, né? Fazendo o quê? Por causa do ministério. Então, que belo exemplo esses viajantes demonstram, seguindo Paulo e Barnabé. Isso. Obrigado, então, irmão Siqueira. Obrigado os irmãos pelos bons, excelentes comentários que deram. Nós também queremos imitar a qualidade desses irmãos, né? Tanto de Marcos como Paulo e Barnabé, que não deixaram que uma diferença pudesse de maneira permanentemente deixá-los com essas diferenças, né? Eles chegaram em um ponto em comum mais para frente, né? Então queremos ter a madureza necessária e nos colocar à disposição como Marcos para serviços teocráticos e focar nas nossas designações. Obrigado então aos irmãos, e a reunião então se segue com o nosso irmão Vanderlei. Muito obrigado, irmão Carriel. Apreciamos muito a sua condição ao estudo de livro de congregação, como também ao nosso irmão Gabriel pela sua excelente leitura. Você apreciou as provisões de Jeová para essa reunião? Com certeza, não é mesmo? Vamos relembrar os pontos altos que tivemos aqui hoje. Por exemplo, em Tesouros da Palavra de Deus, nós observamos aí como devemos dar valor
aos privilégios que nós temos. Não importa se vamos pegar uma vassoura e varrer o salão do reino, ou se vamos subir aqui na tribuna e fazer uma parte. É tudo privilégio. Tudo vem de Jeová. E nós temos que dar valor àquilo que Jeová nos oferece como privilégios. Nós observamos também aí, em Faça Seu Melhor no Ministério, sobre como podemos imitar o exemplo de Jesus Cristo em demonstrar empatia. Quando nós realmente fazemos isso, nós levamos em consideração os nossos ouvintes, no caso os moradores, e ajudamos eles a conhecerem ao nosso Criador, Jeová Deus. E fizemos aí a recapitulação do nosso congresso. Quão bom foi, né, irmãos? Lembrarmos alguns pontos altos que tivemos nesse congresso. E para a semana que vem, irmãos, o que nós vamos observar? Na semana que vem, vamos destacar tesouros da Palavra de Deus. Vamos ter como tema: a oração nos ajuda a perseverar. Em nossa vida cristã, nós vamos ter duas considerações. Uma delas com o tema: não desista. E uma outra consideração com o tema: continue oferecendo estudos bíblicos. Então esteja aqui conosco na semana que vem. Com certeza vamos ter a mesma alegria que tivemos hoje. Nós vamos agora passar um anúncio à congregação que nós recebemos do escritório. E é muito interessante que os irmãos prestem atenção, né? O anúncio diz assim, ora, para todas as congregações: julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agradecemos muito suas orações a favor do julgamento do último dia 8 de agosto. Naquele dia, o Supremo Tribunal Federal estava reunido apenas para ouvir nossas defesas e, por isso, nenhuma decisão foi tomada. Nosso pedido foi para recebermos tratamento médico sem uso de sangue e para o SUS custear esse tipo de tratamento. Agora, recebemos a informação de que foi marcada a data em que o STF começará a decidir se isso será aprovado ou não. O julgamento se iniciará em 18 de setembro de 2024. A sessão começará às 2h da tarde, mas como nesse dia o STF também vai julgar outros assuntos, não sabemos o horário em que o nosso caso será julgado. Os que desejarem assistir ao julgamento poderão fazer isso por meio do site da Rádio e TV Justiça. Assim pedimos que vocês orem para que Jeová continue abençoando esse assunto e que, se for da vontade de Jeová, os juízes do STF decidam julgar a favor das testemunhas de Jeová. Então, apenas reforçando, dia 18 de setembro de 2024. E aí, como sempre fazemos, na primeira vez, vamos orar, né, irmãos, para que esse julgamento seja favorável. Então, para encerrarmos a nossa reunião, agradecemos a atenção de todos os nossos amados irmãos. Nós vamos entoar agora um cântico ao nosso Criador. O cântico selecionado é o de número 130. Vamos perdoar uns aos outros. Após o cântico, nós teremos uma oração final que vai ser proferida pelo nosso irmão José Roberto Alexandre.